Chegamos aqui esta noite para louvar a Deus, adorar a Deus, nesta casa que é chamada casa de oração. A Bíblia nos diz que nós devemos entrar por estas portas, entrar pelas portas dele com louvor. Então nós já entramos aqui louvando o nome do Senhor e suplicando a Deus que fale conosco. Vamos fazer como Samuel fez, aprendeu. Fala Deus, porque Deus servo ouve. Todos nós somos servos e ouvimos aquilo que Deus fala conosco. E a palavra de Deus, ela nos garante, ela diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas do Senhor Jesus conhecem a voz dele. Nós temos um tema que eu senti, escolhi, que está ligado ao que está sendo falado todas as terças-feiras, os ensinos do apóstolo Paulo, os ensinos de Paulo. Através dessa palavra dogma ou doutrina, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e das irmãs para que nós refletíssemos que nós estamos atravessando dias em que alguém está numa igreja, então ele diz assim, ó, aquela igreja sua lá está ruim, aqui na minha igreja tem doutrina. Aí ele repete, aqui tem doutrina, lá não tem doutrina. E muitos estão frequentando muitas igrejas. Se você considerar o mundo inteiro, são milhões e milhões de pessoas que frequentam igrejas, e cada igreja tem uma doutrina. Doutrina, no sentido filosófico, é uma regra religiosa, mas que não se aceita contestação. No sentido religioso, é diferente. É uma regra, ou são leis, mas nós vamos ver, em um pouquinho de tempo que nós vamos meditar aqui juntos, que existem muitas pessoas que estão enganadas, porque eles obedecem determinadas doutrinas, mas desobedecem outras. E refletindo nos ensinos do apóstolo Paulo, talvez nós cheguemos à conclusão que um ensino sem o outro acaba não tendo validade. Então, para que nós iniciemos a reflexão, eu gostaria de fazer com vocês uma introdução. E eu coloquei essa imagenzinha para que ajude você a guardar na sua mente e que o Espírito Santo te ajude, me ajude, para que nós passemos pelo menos a semana refletindo sobre isso. E estudando um pouco mais, lendo a Bíblia e estudando um pouco mais. Nessa introdução, eu teria um primeiro ponto. Se você disser que as doutrinas são ideias, todo ensinador e pregador que assume a tribuna, um púlpito como esse, e ele vem para ensinar as ideias dele, biblicamente ele está errado. Ele tem que ensinar a palavra. Se você disser que são valores, sim, são valores. Existem alguns que valorizam tanto determinadas doutrinas que eles dizem assim, ó, você não está conforme eu estou, você não vai entrar no céu. Ele já está até sentado na cadeira de juiz e dizendo quem vai entrar no céu e quem não vai. Tem alguém que aprendeu há muito tempo atrás, aí ele diz, não remova os limites antigos. E ela é uma tremenda de uma tradicionalista e fundamentalista, a tal ponto que até para andar é diferente. Tem um andar um pouquinho mais santo. E para olhar, então, não olha para qualquer um. Depende do que tem lá na televisão, então, senta virado de costa. Estou usando exemplos práticos.
Até que ponto você valoriza a doutrina que você aprendeu? Mas antes de valorizar, você tem que saber o que é doutrina. Se nós dissermos assim, que são normas, sim, são normas. No sentido filosófico, eu disse que, eu estava até olhando no dicionário, que diz lá o dicionário que é uma crença doutrinária imposta e que não admite contestação. Mas existem determinadas normas que às vezes é preciso contestar. Na história da humanidade, houve um período em que as pessoas não gostavam de pensar, elas iam pelo que as outras iam. Você deve ter estudado sobre isso. Mas chegou uma época que alguns líderes começaram a trabalhar para colocar o povo para pensar, refletir, e não ir pelo que o outro vai, mas vamos pensar e raciocinar, e aí a história começou a mudar. Você estuda um pouco sobre os gregos, sobre os que vieram antes deles, você estuda isso porque na Bíblia consta isso, e a Bíblia ela está focando Israel, os judeus, mas quando outros povos se envolvem com esse povo de Deus, então a história deles também aparece na Bíblia. E Daniel, por exemplo, no livro de Daniel, por exemplo, você encontra um sonho, uma estátua que mostra aqueles reinados, e Deus já sabia os reinados que viriam depois. Se nós pensarmos que são regras, sim, são regras. Na verdade, quando nós estamos falando de doutrina, eu começo a refletir como eu devo pensar, então. De que maneira, como eu devo sentir. Ou o que é que eu devo sentir? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Um religioso exemplar na Bíblia se aproximou de Jesus e ele era tão sincero que ele se ajoelhou diante de Cristo. E ele não se ajoelhou na igreja, porque as pessoas se ajoelham na igreja para rezar, né? Ele se ajoelhou em público, diante dos outros, e disse para o Senhor Jesus: o que farei, Senhor, para que eu possa ser salvo? Mas lá no fundo, dentro dele, ele já achava que ele sabia o que ele tinha que fazer. Como ele estava insistindo um pouquinho com Jesus, então Jesus perguntou para ele, e eu entendo que a pergunta que Jesus Cristo fez foi para que ele soubesse, e também para que os outros que estavam ali do lado refletissem junto com ele. E Jesus disse: você guarda os mandamentos? Aguardo, Senhor. Aí Jesus cita os mandamentos. É como se eu chegasse para você e perguntasse assim: qual a doutrina lá na sua igreja? Ah, na minha igreja, a doutrina é isso, assim, assim, assim. Ele diz: tudo isso eu guardo. Desde quando? Desde a minha meninice, eu já nasci na Assembleia. Desde pequenininho, meu pai era pastor, eu guardo tudo. Aí ele insistiu um pouco com Jesus, e quando a gente insiste com Jesus, irmãos, tem uma coisa certa. Ele vai falar. Você insiste com ele, ele fala. Só que se prepare, porque ele fala a verdade. Ele fala a verdade porque é só a verdade que liberta. Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Para os seus discípulos, Jesus dizia verdades duras, mas eram necessárias. Como, por exemplo, sepulcros cheios de ossos podres e pintado por fora, mas por dentro não tem condição alguma. Jesus falava sobre esse assunto para algumas pessoas, verdades duras. Jesus dizia assim: escuta, as pessoas ouviram Jesus falar sobre comer da sua carne, beber do seu sangue, foram saindo, foram indo embora, falaram: não queremos mais ouvir esse homem, não. E Jesus olhou para eles e disse: vocês querem ir embora também? Vocês também querem ir? Acontece que ele tinha autoridade, irmãos. Se você ou eu talvez faça isso, as pessoas vão tudo embora mesmo, a gente fica sozinho.
Mas Jesus, ele tinha autoridade, ele tinha a direção do Espírito, ele falava verdades duras, mas que eram necessárias para que depois que Jesus subisse para os céus, eles continuassem com Cristo. E Jesus foi para o céu e eles continuaram. Eles tinham enraizado dentro deles convicções sobre a doutrina e o ensinamento de Jesus. Eles passaram 3 anos e meio com ele, aprendendo de forma teórica, mas de forma prática. Lembra quando Jesus põe uma criança no colo, depois de saber que eles vinham discutindo pelo caminho quem seria o maior? E Jesus perguntou, o que vocês estavam discutindo no caminho? Jesus sabia, mas ele perguntou. É a nossa inclinação, pensar que Deus não sabe dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E eles ficaram, acho que meio... O que nós vamos dizer? Não podemos dizer que eu estava pensando que eu ia ser maior do que Pedro, e que Pedro dizia que ia ser maior do que nós. Não podemos dizer, mas Jesus nem esperou isso, ele já pegou e já foi dizendo, olha, se vocês não se tornarem como essa criança, não entra no reino. Entrar no reino, precisa saber o que é dogma, o que é doutrina. E tem que estar na doutrina. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. As palavras de Jesus são doutrina, são dogma, são ensinamentos. E uma palavra só é suficiente e ninguém precisa acrescentar mais nada. Por exemplo, quando Jesus disse assim, vai e faz a mesma coisa. Não precisa dizer mais nada. Está muito fácil de entender. Se o dono do céu lavou os pés dos discípulos, e Jesus disse, vai e faz a mesma coisa. O que Jesus está querendo dizer? Que tem muita gente que só tem religiosidade, mas que está longe de ser manso e humilde de coração. E Jesus então diz, você só tem uma chance, aprende de mim. Aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde. E não é aqui não, é de coração. Se nós começarmos a pensar sobre isso, como eu faço? O que eu devo pensar? Como eu devo pensar? O que eu tenho que sentir? Aí Jesus então diz para aquele jovem, tá bom, você quer saber mesmo? Falta uma coisa para você. Tudo vai começar na sua vida quando você se livrar desse Deus que você está dando prioridade aí. Qual era o Deus dele? Mamon. Quem é o Deus Mamon? A riqueza. E Jesus então diz, vende tudo que você tem. Até aí é fácil, não é? Eu vendo tudo, vou lá, coloco na poupança e vou viver só de juros. Mas Jesus continuou. Jesus continua, irmãos, ele sempre continua. Uma doutrina não é suficiente. Se você não cumpre a outra, aquela primeira que você não cumpriu, que você cumpriu, pode não ter valor nenhum. E Jesus continuou. Dá tudo para os pobres. Eu vou vender e dar tudo para os pobres. Mas aí ele continuou. E vem e me segue. E aí ele continuou. E você vai juntar um tesouro no céu. Você vai começar a juntar num lugar que você não tem ainda. Você tem muito aqui. Mas aqui não adianta nada. E a Bíblia diz que aquele jovem se retirou triste. Ele era um quadro exemplar do que seria um religioso na sua época. Que guardava todos os mandamentos, que achava que conhecia todas as doutrinas, talvez batesse no peito, como aquele homem que chegou junto com o outro, ficou de pé e o outro caiu de joelhos, e o outro batia no peito e esse dizia, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como esse aqui, pobre, coitado, não dá nem o dízimo. Eu dou o dízimo.
Existem pessoas que dão o dízimo e até são abençoadas. Isso eu não sei, se são abençoadas mesmo, não sei. Só se Deus me revelar. Não posso afirmar. Mas elas têm uma condição financeira muito boa e são dizimistas. Mas se for como esse jovem rico, está chegando Jesus aí e vai mandar você vender tudo e dar tudo para os pobres, que vai ser a única condição de você juntar lá. Mas se você tem e não coloca o seu coração nisso, você está seguindo os ensinamentos de Paulo. Ele dizia, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aí, pensando nisso, nesse primeiro ponto, então, nós vamos para o seguinte. Pessoas que passam a vida e muito tempo dentro das igrejas. Não é só a nossa igreja que existe, irmãos. Tem muitas igrejas por aí. Nós temos que abrir os olhos para isso, e os ouvidos também. Muitas. Então, tem muita gente por aí, dentro das igrejas, passando o seu tempo lá. E lá eles falam muito sobre, às vezes, sobre santificação. Mas, na verdade, o que eles estão falando não é santificação, eles estão falando sobre usos e costumes. E eles se apegam nisso, a tal ponto que eles olham para os outros assim, ó, com um olhar de superioridade. Se chegar uma mulher samaritana, já está no inferno. Se olhar para um Saulo que está apedrejando Estevão, esse já está no inferno. Se olhar para uma Maria Madalena, eu taco pedra, me dá pedra aí que eu apedrejo, isso tem que morrer. São os igrejeiros. Cantam que nem mais do que qualquer passarinho por aí. Um dia Deus falou assim no Antigo Testamento: eu não quero mais ouvir esse barulho desse canto de vocês. Você já leu no Antigo Testamento? E aí o Espírito Santo veio lá e diz assim, escreve aí, porque eu quero que isso fique escrito nas Sagradas Escrituras. Que tem cantiga, tem coisa que eles pensam que são louvor, mas não é nada, é só barulho. Eu não quero nem ouvir, não aceito isso. Está escrito lá no Antigo Testamento. Não quero dizer com isso que o nosso louvor, ele não será aceito por Deus quando ele é barulhento. Porque na Bíblia está escrito, louvai a Deus, e cita vários tipos de instrumentos, e lá no Salmo está escrito símbolos, altissonantes e etc. e tal. Se nós formos pegar um prato aqui, para bater um prato no outro, vai fazer um barulho. Antigamente, as bandas nas nossas igrejas não tocavam assim o prato como tem na bateria, solto. Eles pegavam 2 pratos nas mãos e batiam um no outro. Blá, 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 assim, bem forte. Tinha hora que tinha irmão que estava do lado de quem tocava prato na banda, ele falou, ai Jesus, deixa eu sair daqui. Mas aquele louvor, a Bíblia autoriza. Mas existe louvor que é só barulho. E como entender isso? Como compreender isso? É preciso refletir. É preciso estudar. Esse tempo dentro da igreja, alguns estão falando muito, às vezes, sobre amor. É amor, é amor, é amor. E é tanto amor que os irmãos já estão beijando as irmãs e já não dão um beijinho só, dá 2, dá 3. E eu tenho visto e ouvido de casos em muitas igrejas de adultério, de fornicação, de gente que está dentro da igreja e tem 1, 2 mulheres. Outro dia eu fui visitar uma pessoa, e um casal maravilhoso. Quando eu saí de lá, na outra semana eu conversei com alguém, irmão, aquele casal, uma pessoa de confiança disse para mim, eles congregavam numa igreja, e ela era casada e ele era casado. E aí eles se apaixonaram, foi uma paixão tão grande que ele resolveu deixar a esposa com os filhos e ela deixou o esposo com os filhos e os dois foram viver essa paixão e esse amor. E passou-se o tempo e quando eu fui fazer essa visita para eles,
eles estavam terminando a teologia, a faculdade de teologia, e ele ia exercer o ministério pastoral. Não quero dizer com isso que ele não alcançou o perdão. Se ele alcançou o perdão, isso é entre ele e Deus. Mas não é muito fácil alcançar o perdão quando você faz como alguém que chorou lágrimas, lágrimas e lágrimas e lágrimas, mas ele só conseguiu sentir um remorso. Remorso é um beco sem saída. Ele não conseguiu sentir arrependimento. Quando você não se arrepende do que você faz, você também não recebe de Deus o perdão. Você tem que se arrepender. Se você se arrepender, o sangue de Jesus, a cruz de Jesus, cobre qualquer pecado. Ele perdoa e você entra no céu, mas arrependido. E agora? Tem gente que faz e depois pensa assim, depois eu me arrependo. Então, fala-se tanto em amor, 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 e aí eles não sabem o que é doutrina. Porque a Bíblia diz que o amor não suspeita mal, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Pessoas soberbas falando de amor dentro das igrejas. E continua essa lista que vocês conhecem de cor, eu não preciso nem citar. Isso está em Coríntios, né? Os irmãos sabem. Fala-se muito de dinheiro. Então, existem pessoas pensando que dízimo é negociação para ele pagar as dívidas que ele tem. Ele tem um monte de dívida para pagar, comprou para Deus pagar. Aí alguém dá a receita do dízimo e ele acha que ele pode negociar com Deus. E aí ele... E tem alguns pastores... Vocês sabem que eu fui para a obra missionária, uma época aí. Fiquei lá no Paraguai. E um irmão lá da igreja, era secretário naquela época do presidente Stroessner. E ele jogou lá na loteria e ganhou uma grana muito grande, ganhou muito dinheiro. E no outro dia ele apareceu lá com um carro que eu nunca vi. Falei, Jesus! E ele procurou o pastor missionário na casa do qual eu estava. Disse, irmão, Deus me abençoou. E eu vim aqui dar o dízimo. Eu não vou contar para vocês o que aconteceu. Se ele aceitou, se ele não aceitou. Isso daí é o capítulo de outro dia. Mas eu vi com os meus olhos. Eu já vi gente que aceitou e gente que disse assim, esse dinheiro de Ananias e Safira eu não quero. Mas hoje, irmãos, a corrupção é tão grande. Começa do político e vai até lá embaixo. E os crentes estão por aí na corrupção, nas firmas, nas empresas, nas escolas, em tudo quanto é lugar. Aí eles entram nas igrejas e cultuam e cantam e louvam corruptos. Não é um fato de estar dando o dízimo ou estar dando a oferta que vai fazer com que eles entrem no céu. E tem muito dinheiro que entra para o caixa da igreja e desaparece rapidinho, porque é dinheiro maldito. E alguns entram para o caixa da igreja e servem para o Judas pecar e tacar a mão. Porque sempre tem Judas no nosso meio. Eu estou falando nosso, igreja em geral, no mundo inteiro. Porque a igreja não somos só nós. Igreja no mundo inteiro. Mas a igreja de Jesus que vai ser arrebatada, ela é pura, ela é imaculada. Ela está pronta, ela está preparada. Quando nós pensamos nisso, então nós sabemos que isso está acontecendo. Em algumas igrejas, então, são espirituais. E muitos estão lá dentro da igreja há muito tempo. Eu passei numa igreja aí, num determinado lugar, eu não vou nem falar o nome da rua. Então, o rancho dos profetas, dos não sei quantos profetas, mas tem muito isso por aí. E algumas pessoas que falam muito sobre dons, e pensam que vão viver só dos dons. E aí começa só com dons, 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 dons. E até um momento é o Espírito de Deus, num outro momento é o Espírito humano, e num outro momento é o Espírito familiar. E não tem o discernimento.
Por isso que o dom de discernir, que a Bíblia fala, é um dos dons mais interessantes e preciosos para a igreja nesses últimos dias. Aí um terceiro ponto. A doutrina na qual nós devemos estar interessados, ela é a verdade revelada. É a verdade. Porque se eu disser para você que isso daqui é a verdade, quem pode garantir para você que isso é a verdade? Quem pode garantir que é a verdade? Eu, só porque eu estou dizendo que é a verdade? Eu tenho essa autoridade? E as Sagradas Escrituras? Até a Bíblia, irmãos, sem o Espírito Santo, o Espiritismo usa ela, as outras religiões usam, as filosofias usam os trechos bíblicos. Nós precisamos do Espírito Santo. É a verdade revelada. A revelação é quando Deus age e você fica sabendo de coisas que por você mesmo você não tem condições de saber, só por Deus. Quando essa verdade vem pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que está dentro de você testifica com o seu Espírito e Deus coloca essa verdade dentro de você. E isso se torna uma convicção profunda, se enraiza. E é isso que Paulo estava ensinando, sobre edificados nele. Ele falava sobre um alicerce que fica oculto, que ninguém vê, está embaixo da terra, mas um edifício que está acima e que se pode ver. Mas ele só está de pé porque tem raízes lá embaixo. Você tem raízes? Quem não tem? A Bíblia fala sobre os que são levados por ventos de doutrina. Bateu o ventinho, já está levando. Outro dia eu estava com uma irmã, alguém disse assim para ela: olha, mãe, é isso. A irmã falou: meu Deus, é mesmo, né? Passou uns 15 minutos. Surgiu uma situação, veio uma outra pessoa e chegou para a irmã e disse: olha, irmã, isso. Puxa, mas é... Ela disse assim: puxa, é mesmo, não? Aí eu pensei: puxa, mas essa segunda pessoa contradizeu totalmente o que a outra disse. Com a primeira ela concordou e disse: é mesmo, aleluia, glória a Deus. Aí chegou a segunda, ela: puxa, é mesmo, aleluia, glória a Deus. Qualquer ventinho de doutrina está levando, está indo atrás. E tem um que gosta muito disso, que é o inimigo das nossas almas. De pessoas que são levadas por ventos de doutrina. Porque ele trabalha muito nesse aspecto. E ele tem muitos vasos. Não é só Deus que tem vaso, não. Ele também tem muitos vasos que ele usa. E crentes descuidados, muitas vezes estão conversando com ele e nem percebe. Quando você olha para isso, verdade revelada, você pensa no seguinte: número um, mensagem. Que mensagem você gostaria de ouvir? Eu poderia chegar aqui nessa noite e dizer para os irmãos, eu vou dar oportunidade para vocês escolherem um tema para nós estudarmos essa noite. Que mensagem você gostaria de ouvir? Eu gostaria de ouvir uma mensagem sobre os anjos que estão ao lado de Deus, aqueles anjos que com 2 asas cobrem os pés, com 2 eles voam, e eles ficam de dia e de noite, clamando. Eu queria ouvir uma mensagem. O irmão foi longe. Aí alguém diz assim: eu queria ouvir uma mensagem sobre Jesus. Aquele dia que ele foi no templo, e tinha um homenzinho lá no fundo que tinha a mão mirrada. Jesus disse para o homem assim: vem para frente. Sabe o que estava acontecendo nesse dia? Jesus chegou, todas as pessoas estavam lá e queriam ouvi-lo, queriam ouvir uma mensagem. Estavam preocupados em ouvir uma mensagem. E Jesus estava preocupado com o homenzinho que estava lá no fundo com a mãozinha assim mirrada, encolhida. Ele era doente.
Enquanto as pessoas estão preocupadas com coisas, coisas e coisas. Será que esse pregador é bom? Será que ele vai? Que mensagem que terá hoje? Jesus está preocupado com alguém que está com a mãozinha encolhida lá atrás. Sabe que a mão é aquilo que nós fazemos, não é? Algumas pessoas que estão vindo, vem para a igreja, volta para a igreja, volta, vai para a igreja, vem para a igreja, e não faz nada. O que faz é só caminhar. Não ganha uma vida para Jesus. É como Pedro diz, é estéril. Estéril. Por quê? Aí Pedro explica, é porque você tem degraus a subir, você tem que ter a fé, aí você acrescenta a sua fé acrescenta a sua fé o quê? É esse o problema. Você tem uma língua dentro da boca e não solta ela, você não fala. Ou você não sabe mesmo. Tem que acrescentar o que a fé que Pedro ensinou? Eu tenho degraus a subir para chegar na maturidade. Isso mesmo, irmão. Quem não ouviu, depois procura ele lá que ele repete. E depois tem mais degrau, hein? Tem mais, irmão? Tem mais. Número 2. Ação transformadora. Aí você vê lá no número 3. Motivacional. Existem pessoas que estão procurando mensagens que têm um efeito motivacional espetacular. Irmão Elias, você está fazendo um ensinozinho aí muito parado, não tem nem glória aí, está todo mundo quietinho, eu não sei não, hein, irmão? Eu prefiro mensagens que tenha ação transformadora, que penetre dentro de mim e que me transforme naquilo que Deus quer que eu seja. E esse poder só a palavra tem. E esta mensagem, esta palavra, só o Espírito pode dar. Muitos estão nas igrejas com muita coisa na cabeça e acham que sabem muito. E qualquer dia podem descobrir que precisam tomar uma atitude radical, como Jesus falou para o jovem rico. Era uma atitude radical. Puxa, eu vivo a minha vida aqui tranquilo, eu tenho muitas riquezas. Embora eu tenha todas essas riquezas, eu vou na igreja, eu sigo, eu louvo, eu canto, eu levo minha Bíblia, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Quais são os mandamentos aí? Vai falando. Esse eu sei. E você guarda, eu guardo tudo. Mas Jesus propõe para ele algo radical, duro. Irmãos, o que foi que Deus fez com Abraão? Que é o seu pai na fé, né? Em outras palavras. Deus deu para ele o que ele mais queria. E o tempo se passou. Depois Deus pede aquilo que ele mais se apegou. Você pensa que Deus não vai fazer a mesma coisa com você? Se você não estiver preparado, Ele te prepara. Ele age. Ele usa as circunstâncias do mundo. Mensagens com efeito motivacional, tem muita hoje. Muita. Você ouve muito por aí. Tem padres que estão pregando assim, irmãos, assustadoramente. Tem alguns que entregam até mensagem muito melhor do que muitos de nós. Eu não estou falando algo errado? Não. Existem igrejas aí que padres pregam que o trânsito para. E você vê assim a pregação, você fala, é um pastor? Não. É um padre, que é um pastor também. Só que ele pastoreia uma outra igreja, que não é a igreja gospel, né? É a outra igreja. Mas ele pastoreia lá. E quem vai dar conta lá é ele, né? Lógico.
Mas nesse meio todo aí, em muitas igrejas, então, vem aquelas mensagens motivacionais. E alguns crentes não param na sua igreja. Eles, na hora que eles escutam, vai ter eu vou para lá, sai correndo. E é crente que move para lá, é crente que move para cá, que move para lá. Aí vem o profeta e diz, Deus move os seus servos sobre a face da terra. Deus te move, Deus te levou lá, e vai, e dom aqui, e dom lá. Irmãos, e muita gente sendo motivada. E às vezes a mensagem, ela é até aquela mensagem que coloca um pensamento positivo, que leva a pessoa assim para cima. Mas, irmão, é isso que a igreja está precisando hoje em dia. Eu acho que não. Acho que a igreja precisa de mensagem que entre lá dentro, na divisão da alma e do espírito, e que não seja só motivacional. Motivacional é bom, mas que não seja só isso. Mas que exerça uma ação transformadora. Eu, quando olho para os ensinos do apóstolo Paulo, eu só acho isso. E se alguém achar alguma coisa diferente disso, eu preciso que você me ajude, então, porque eu só acho isso. Olha para o número 4. Número 4, nós falamos sobre praticar. E Tiago, ele disse assim, vocês não sejam ouvintes esquecidos. É como alguém, por exemplo, que está com o rosto sujo. Sujou o rosto de graxa. E aí ele vai no espelho. Nossa, meu rosto está sujo. Preciso limpar. Aí ele sai do espelho, vai andando. E conforme ele vai andando, ele esquece. Esquece e vai para a rua. Era para ele ter limpado. O ser humano pode esquecer. Não seja ouvinte esquecido. As pessoas ficam na igreja 10 anos, 15 anos, ouvem. E ficam andando de toquinha por aí. E ficam andando com o rosto sujo, aí de repente está conversando com alguém, e alguém diz, você tem uma sujeira aí no seu rosto. Isso acontece com muitos crentes, irmãos. Estão lá na firma e alguém diz assim, escuta, mas você não é crente, não? Está aparecendo a sujeira. Entendeu, né? Existem 2 fundamentos, a rocha e a areia, que a Bíblia apresenta aí. Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, eu vou assemelhá-lo. Jesus, o senhor vai assemelhá-lo ao quê? Aí você fica esperando Jesus, o que ele vai dizer para você. Eu vou assemelhá-lo àquele que edificou a sua casa sobre areia. Mas Jesus, e aquele que escuta a sua palavra e ouve e pratica? Jesus diz, eu vou assemelhá-lo àquele que edificou a sua casa sobre a rocha firme. Mas Jesus, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a tempestade vem para os 2. Qual a diferença? Aquela casa que está na rocha, bateu a chuva, bateu a tempestade e ela ficou lá, está firme. Mas é aquela que estava na areia, quando veio a tempestade. Ruiu, caiu. Meu irmão, minha irmã, não permita na sua vida que venha uma vergonha como essa, porque depois você vai ter vergonha até de vir na igreja para pedir perdão. Esteja sempre atento se você está edificando sobre a rocha mesmo. Não seja ouvinte esquecido. Eu vou dizer já para vocês, por que eu estou dizendo isso. Tem ensino sem valor? Você acha que tem? Está pensando sobre isso, não está pensando em outra coisa não, né? Tem ensino sem valor? Estou dando um tempinho para vocês pensarem. Vamos supor, alguém faz um ensinamento aqui para você hoje. Que você tem que ser generoso. Que você tem que ajudar os pobres.
que Deus te dá, mas se você dá com alegria, quando você dá com alegria, Deus, Ele se satisfaz com isso, o seu Criador. Aprendeu. Glória a Deus, aleluia, aprendi. Recebi o meu salário hoje. Vamos pensar num salário aí, vai. Recebi 25 mil reais. Vou dar o meu dízimo. 2.500 reais. Sobrou quanto? 90%. Vou ajudar aqueles pobres. Vou fazer uma compra e vou levar para aquela pessoa que eu acho que ela tem necessidade. Você está agradando a Deus? Tá. Tá, porque isso é cultuar também. Você não pensa só em você. E assim vai. Conforme vai sentindo, vai fazendo. Aprendeu, é um ensino. Aí a vida continua. No outro dia eu aprendo que eu não posso ter inveja. E aprendo sobre a inveja o que a inveja faz. Aí vai na Bíblia o pregador e ensina o que aconteceu com a inveja. Começou de Caim, com José e os irmãos, e o Espírito Santo vai falando, vai falando, vai falando. Mas eu não aguento, irmãos. Eu tenho uma inveja daquela pessoa que me corrói, que me domina por dentro. A minha disposição interior está dominada. Eu não mostro, não demonstro para ninguém. Mas a coisa aqui é terrível. O que você acha que vai ter mais força sobre a minha vida? Essa inveja? Ou aquelas ofertas que eu estou dando e a minha generosidade vai mandar a inveja embora? Se você tem acompanhado a vida de algumas pessoas, sabe que você pode aprender com o erro dos outros, né? E você conhece a história de algumas pessoas que se desviaram da igreja, que se afastaram dos caminhos do Senhor, que estão longe de Deus. Aí você, puxa, mas aquela pessoa era uma bênção, fazia isso, fazia aquilo, era até batizado com o Espírito Santo, falava em línguas, um dia ela profetizou. Mas, irmãos, como é que é esse negócio? Uma coisa anula a outra? Cuidado. Cuidado, porque determinados ensinamentos são maravilhosos, são gloriosos, mas a vida espiritual continua. E um ensino sem o outro, aquele outro lá pode não ter valor nenhum. É nesse sentido que eu estou querendo chamar a sua atenção. Mas eu não estou colocando aqui um dogma, um doutrinário, eu só estou chamando a sua atenção para você refletir sobre isso, pensar sobre isso. E aí, profetizar ou Bíblia? O que você prefere? Que eu chegue aqui, levante a minha mão e seja cheio do Espírito Santo, e você percebe que eu estou cheio do Espírito de Deus. E aí você começa, oh, Jesus, aleluia, aleluia, irmão, está cheio do Espírito. Porque quando alguém está cheio do Espírito, quando vem uma revelação, o ser humano é assim. Você olha para alguns irmãos estão, Jesus, Senhor, ai, fecha o olho. Jesus, aleluia. Aí Deus dá uma revelação para aquela irmã que está sentada ali. Ai, irmã aqui. Ai, Jesus, oh Deus maravilhoso. Você prefere que eu dê revelação, profetize, ou que eu pegue, abra a Bíblia e comece a ensinar aqui para você algumas verdades? O que você prefere? Irmão, nós preferimos colocar comida lá no micro-ondas rapidinho e comer logo. Não é assim? O século que nós vivemos? Oração, então, a gente ajoelha, 5 minutos já está dando coceira, já estou querendo levantar. Não, irmão, eu oro 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando alguém tem peso espiritual na vida, todo mundo sabe. Ah, quem tem, tem. Quem tem, tem.
Eu vi alguém chegar perto de alguém hoje que não é crente, e esse alguém olhou assim e disse: tem alguma coisa que eu sinto quando eu estou aqui perto de você. Você? Ele disse assim: eu sou. Ah, eu sabia. Olha, até me arrepia. Onde é a sua igreja? Eu vou na sua igreja. Mas tem gente, irmão, que está com Bíblia na mão, que está na igreja, que passa por todo mundo e que vai, que conversa, que bate papo, e ninguém sente nada. E às vezes a pessoa está numa situação miserável, passou por ali e não fez nenhuma oração, não deu nenhuma palavra para tentar arrancar de lá. Eu não sei se é crente bule, crente de pouca fé, ou se é crente... Sabe alguma aí? Água com açúcar. Eu sei que tem uns tipos de crente que são diferentes, são diferenciados. Uns são muito poderosos e outros não são nada. Eu já vou te falar por que eu estou dizendo isso. Você prefere profetizar ou prefere ouvir a Bíblia? Quando você está em casa, você pensa assim: bom, eu vou comer meu arrozinho e feijão, porque eu gosto de arroz e feijão. E um bifinho. E você, a irmã só fica com raiva porque o marido gosta de ovo, e ela não gosta de fritar ovo. E aí sempre surge um probleminha. Mas você tem as suas preferências. Ah, uma macarronada para mim é suficiente. O outro adora uma pizza. Ah, vai ficar gordinho. Você tem as suas preferências. Mas a minha preferência, Deus respeita. Mas a minha preferência pode não ser muito bom para mim. Para minha saúde. Eu, quando vou nas frituras, eu vou ali naquela lanchonete, aí os irmãos, irmão, permita usar o seu nome, o irmão José Francisco, ele compra um pastel, daqueles pastéis fritos na hora, desse tamanho, saiu quentinho, eu fico olhando o irmão José Francisco comer, mas me dá uma vontade de comer pastel. Não posso comer pastel frito na hora. É comer, depois tem que tomar um monte, já só se puser Epocler dentro, uns 2, 3 Epocler, e já puser também o estomazil. No sentido espiritual, irmãos, nós podemos ter as preferências, mas eu tenho que cuidar da minha saúde espiritual. Eu vou te dizer já, por que eu estou falando isso. Ensinamentos de Paulo, doutrinas. Aí você vem aí, ó, Romanos 12. Vamos falar junto. Rogo-vos que apresenteis que é vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12 é lindo. É um texto lindo. Mas para quem está edificando a casa na areia, não vale nada. Para quem está edificando a casa na rocha, ele para aí para pensar. Apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, ele começa a refletir. Não vos conformeis com esse mundo. É o que eu estava falando. Tem crente que é conformado, mas não é transformado. E muitos não são transformados porque falta mensagem transformadora. Ele quer viver de mensagem motivacional só. Mensagem com ação transformadora. Não vos conformeis, mas o entendimento ele é renovado. E aí acontece a transformação. Transformação não é reforma. Transformação, você pega água e transforma em vinho. Reforma, você pega o sapato e coloca a meia sola nele.
Deus não está reformando ninguém, não. Ele transforma as pessoas. A palavra dele é poderosa. A doutrina, a lei de Deus é poderosa. Um dos ensinamentos de Paulo. Passamos aí, não vamos falar muito sobre isso. Só para você refletir. Outra coisa que ele ensina. Crentes, já que você é crente, ou você é crente tantos anos, 15 anos você está na igreja, você sempre deu dízimo, sempre deu oferta. Fica tranquilo, porque Deus está com você, não tem problema nenhum. Não, irmãos. Nada disso. Paulo chega assim e ele vai dizendo logo, você pode ser crente de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Não erre. Não erre. Mas por que não erra? Eu vou para o inferno? Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que todas as vezes que você erra, você entra numa lei que é a lei da semeadura. E aí, quando você está errando, você está semeando, aí você vai colher. O grande problema de você cometer erro é esse. Porque Deus, você tem 15 anos de crente, Ele não vai passar a mão na cabeça, não. E dizer, você é meu servinho, minha servinha bonitinha. Não. Não erreis. Semeou? Questão de pais, mães, filhos, famílias. As pessoas semeiam. E depois elas passam por determinada circunstância. E muitos de nós não sabemos, e às vezes a própria pessoa não sabe. Está colhendo. Deus perdoa. Ele pode até levar para o céu. Mas as consequências dos erros, colhe. E a colheita, às vezes, ela é demorada, às vezes demora. Mas ela vem. Então, olha para esse texto. Será que existe colheita maldita? Será que existe? Eu pus isso aí para fazer uma pergunta para você. Irmão, eu rejeito. Está rejeitado, pastor? Está rejeitado. Rejeito colheita maldita. Tudo na minha vida é só bênção. Fica de zoião arregalado aí, fica falando coisa que não deve. Jesus disse assim, a vez de dar conta de todas as palavras ociosas que vocês disserem. Falou. Tem marido que fala para a esposa, né? Aí o coraçãozinho fecha. Depois ele fica jejuando 2, 3 meses para abrir e não abre não, irmãos. E tem umas que não abrem mais, que eu tenho acompanhado algumas vidas, aí elas pedem o divórcio e saem embora e não querem mais saber. E fica chorando. Mas aí, o que vai fazer? Mas ela está errada. Se está errado ou se não está, irmão? Isso aí não é problema meu. Ou você pensa que Deus não tem controle das coisas? Que o diabo tomou conta de tudo e faz tudo o que ele quer e Deus não pode fazer mais nada? Não. Deus está no trono e Ele tem controle. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o texto que nós lemos lá anteriormente? Tem que apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e ter transformação. Quando eu sou transformado, a minha linguagem é uma linguagem espiritual, se eu sou espiritual. Desperta tu que dormes, ensinamento do apóstolo Paulo. Aí você vai para o texto bíblico, eu vou terminar já, e você vai para o texto bíblico e você procura por que ele está dizendo, desperta tu que dormes. Você não vai fazer isso agora porque não vai dar tempo. Mas olha lá no texto bíblico os outros versículos, olha o contexto. Aí a Bíblia diz, obedecei vossos guias e sede submissos a eles, pois velam pela vossa alma, com quem há de prestar conta, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isso não aproveitaria vós. Eu estou dando até um tempinho para vocês pensarem um pouco. Existem crentes que se apegam nos ensinamentos. São apegados ao ensino. Eu recebi esse ensino. Já estou muito tempo na igreja. Só que, irmãos, está sim de crente que faz os pastores gemer.
eles não conseguem fazer o trabalho com alegria, eles gemem. Eu estou dizendo para vocês de coisa que eu sei, que eu acompanho. Você vai ficar aí, irmão, e você vai para o inferno com esses ensinos todos que você acha que você sabe. Você está anulando os ensinos que você recebeu. Não adianta, isso aí não é invenção nossa, isso aí é coisa de Deus. E Deus faz o que Ele quer. Quando Ele põe um governo, o governo é de Deus. E se Ele põe um governo, ninguém pode subestimar. Quando você subestima o dom de governo, as igrejas se acabam. Você pode ver, está cheio de igreja rachando por aí. Porque subestima e não aceita aquilo que Deus ensina. Presta atenção, porque eu estou dizendo para você isso hoje pelo Espírito Santo de Deus. Se você faz o seu pastor gemer, Deus sabe. E não pense que todos esses ensinamentos que você recebeu, que você está guardando, que você acha que tem muita santidade, isso vai te livrar. Não vai, não. Porque Deus, a colheita vai vir. E Deus vai cobrar isso de você. Você tem que fazer a obra de tal maneira que você perceba que este homem que Deus colocou na frente do trabalho, ele esteja fazendo o trabalho com alegria e não gemendo. Família. Existe família perfeita? Hoje as pessoas, eu sou cristão, eu estou na igreja e pensam que porque está na igreja, está com a Bíblia, a família tem que ser perfeita. Esse ensino parece que é equivocado. E deve ser mesmo, e eu acho que é, eu entendo que é. Porque todas as pessoas, todas, indiferente de quem seja, os pais, como você está lendo aí, os filhos, todos eles são limitados. Os próprios pais também não são perfeitos. Muitos destes vêm de traumas emocionais. Muitos destes sofreram frustrações. Muitos têm problemas de orientação na infância, teve problemas na infância quanto à sua orientação. Então, considerando-se tudo isso, não vai existir uma família perfeita, mas família feliz, sim. E Paulo, ele ensina sobre isso. E é preciso refletir sobre isso. Ele ensina para os pais, para os filhos, ensina para os servos. E aí eu termino aqui. Nada façais por contenda, ensinamentos de Paulo, ou por vanglória, mas faça por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente para cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vocês estão notando que eu escolhi alguns textos que são textos que, se nós parássemos neles para meditar, e nós não meditamos sobre eles, nós iríamos começar a pensar com maior profundidade sobre o que Deus requer na nossa vida, e sobre o que é doutrina, sobre o que é dogma. Certo é que Deus nos chamou para a salvação. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Ele nos chamou para ser salvos. E quando Deus nos chamou para a salvação, Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não faz outra coisa senão usar esta espada. A espada que o Espírito Santo usa é a palavra de Deus. E é isso que nós temos que entender, que eu tenho que receber do Espírito Santo a verdade revelada sobre todos os ensinamentos que estão nesse livro. Porque nesses últimos dias, as pessoas estão com comichão nos ouvidos. E eles estão buscando mestres que ensinem conforme aquilo que eles querem ouvir. E muitos estão indo em direção oposta à verdade. E a Bíblia diz, porventura, quando o Senhor vier, Ele achará fé na terra. Irmãos, que todos nós estejamos preparados, prontos para a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus pode vir para levar qualquer um de nós através da morte, mas Ele pode vir para arrebatar a sua igreja. E aí nós temos que estar com a nossa casa na rocha. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos.